Encontraram? Diz assim a palavra. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 15, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntou-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé à beira, em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Vamos repetir? Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu a 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita mais forte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendam. Neles se cumpra a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo, repita comigo, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam, e com os olhos nem ouçam com os ouvidos, e os compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eu gostaria que você repetisse mais uma vez. Agora nós vamos ler juntos aqui na tela o versículo 15. Porque o coração deste povo, vamos lá? Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos. Mas ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu gostaria que você observasse o final. Entendam com o coração, ou seja, estavam com eles fechados, tanto ouvidos como os olhos, e para que não tivessem entendimento e então o seu coração recebesse e então se convertessem e fossem curados. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia. Como a Tua palavra, Senhor, é tremenda, abençoadora. Mas nós te pedimos, Senhor, que diante desta palavra tão abençoadora, que todos aqui possam, Senhor, entendê-la. Senhor, justamente o trecho que lemos fala daqueles que ouviram, mas não ouviram. Aqueles que estavam presentes, mas somente o corpo,
porque o coração estava distante. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, e que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam, e que nós possamos nos converter e realmente sermos curados. E falo assim, meu Pai, te pedindo por cada um dos meus irmãos, que talvez estejam nessa condição, dificuldade para receber a Tua palavra. Nós oramos, Pai, pedindo o Teu nome manifesto no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, qual a condição para ouvir as palavras de Deus? Qual deve ser a forma que devemos nos apresentar para sermos abençoados pela sua palavra? E aí eu quero estender esse chamado à atenção de cada um para que possamos compreender que a palavra, a Bíblia, que é o que temos na mão, e aqui o trecho da Escritura nos mostra algo muito sério sobre ouvir a palavra de Deus. Essa parábola é uma das mais conhecidas sobre como devemos nos portar para ouvir a pregação do Senhor, a palavra do Senhor. E ela mostra que pessoas estavam recebendo e outras não. No início, quando você lê, e talvez você que é novo na fé, que está tendo contato com esse texto a primeira vez, você fica um pouco perdido em perceber que Deus não abre os seus tesouros para todos. Não são todas as pessoas que recebem os tesouros do Senhor. E isso está ligado à própria pessoa. Isso está ligado ao próprio contexto do coração dela. E é claro, o nosso Deus, que proporciona todo o caminho para que possamos receber dele. Mas nessa parábola especificamente, ela mostra Jesus pregando à multidão, bem semelhante aos nossos encontros. Nós não temos absolutamente nada para medir quem vem aqui na igreja, não é? No decorrer do tempo, nesses anos todos, nós já encontramos, é claro, pessoas que não se vinham vindo aqui achando, pasme você, que a igreja ela está aberta somente para os crentes. E eu, quando percebi, eu procurei conversar e dizer à pessoa, olha, essa igreja existe por causa de você. Aliás, eu gostaria que você ajudasse a divulgar isso. A igreja, toda a igreja, ela existe por causa das pessoas. Deus ama as pessoas e a igreja local é um local de reunião das pessoas que já desfrutam desse amor. E a nossa oração é que aqueles que se aproximam para ouvir a palavra também desfrutem desse amor. E como que eu posso entender isso? Há dois tipos de pessoa. Há aqueles que sabem que Deus existe e sentem a sua presença, ouvem a sua voz e têm desfrutado da sua mesa, porque creram. E tem aqueles que sabem que Ele existe, têm um respeito por Ele, a sua própria linguagem, mas não sentiram ainda o seu poder, não ouviram a sua voz, não tiveram uma experiência com Ele. E eu quero deixar claro que nós não estamos falando de religião. Religião é uma atitude da parte do homem em busca de Deus. E essa atitude não alcança Deus. A verdadeira religião, entre aspas, ela é manifesta por um relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa e Ele busca se relacionar com os homens. Por isso que nós não pregamos que você é salvo se fizer parte desta igreja ou daquela, mas você é salvo se você crê no Senhor como sendo o Salvador da sua vida. A salvação é muito maior do que uma igreja local. A salvação não é para quem é membro ou frequenta uma igreja, mas ela é para aquele que crê e se relaciona com Deus. E esse relacionamento começa
no dia em que ele se arrepende dos seus pecados e então nasce de novo e agora caminha com Deus. Então, esta igreja existe para receber as pessoas, portanto, ela não é para os membros, ela não é para as pessoas boas da cidade, ela é para todas as pessoas. Por isso que você nunca deve se admirar com pessoas que estão vindo, visitando ou frequentando. Pastor, o senhor viu quem veio hoje? Eu digo, não, meu irmão, que todo mundo é igual e ninguém vai se admirar de ninguém, né? Senão fica até feio, né? Me lembro uma vez, irmãos, aconteceu há muitos anos atrás, eu creio que depois disso os irmãos ficaram mais maduros, né? Pelo menos aqueles que talvez não tenham sabedoria. Irmãos, uma pessoa que nunca tinha vindo numa igreja, e aí a pessoa que sabia disso e conhecia, espalhafatosamente falou ali no meio de todo mundo, ali na porta. Eu estava perto na hora. Fulano, você aqui, eu não acredito. Irmãos, eu notei que aquela pessoa nunca mais voltou. Então, nós devemos nos portar sempre normalmente. Pastor, o senhor viu, tem aí o fulano de tal, que é uma pessoa famosa. Não, meu irmão, aqui todo mundo é igual. Não tem negócio de apresentar o empresário, apresentar o político. Não. Todos nós viemos para prestar culto a Deus e em comunhão com os nossos irmãos. Então, que todos sejam tratados normalmente, de forma natural. E para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E aqui Jesus está contando, está pregando a multidões, o termo é esse. Ajuntaram-se, verso 2, ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso, entrou num barco e se assentou, e ele pregava a essa multidão na beira da praia, e falou-lhe, certamente aqui no mar da Galileia, e o texto da palavra então diz que ele conta a parábola do semeador. A parábola do semeador mostra os formatos de coração que recebem a palavra. A primeira parte se trata disso, aquele que recebe, versículo 4, e quando semeava, um certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. E saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas veja, o versículo 8, outra caiu em boa terra e deu fruto. Em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu a 100, e outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Note, na primeira citação, a semente cai e ela não recebe, ela não é afundada na terra, ela está à beira. Ela não cai de forma adequada e é plantada, ela fica à margem. Então vem a ave e consome. A segunda cai em uma terra cheia de pedras. Não sendo funda, cresce, mas o sol vem e queima. A terceira cai entre os espinhos. Os espinhos crescem e sufocam. E só a quarta parte cai em terra boa e dá fruto. Então, veja, o texto começa dizendo que não é de qualquer jeito que a palavra de Deus é recebida. Não é de qualquer forma que ela dá fruto. Não é de qualquer forma. E aqui eu quero deixar claro, você pode ter o pensamento que for e discordar até da Escritura. Isso não adiantará nada. Não adiantará nada.
nada mudará, porque Deus não se adequa ao nosso pensamento. Ele não se molda àquilo que achamos ou pensamos, de forma nenhuma. A palavra aqui, ela nos chama a uma percepção. Se você quer dar fruto, você precisa observar se você está apto para receber. E então, Jesus aqui ele só lança a palavra e encerra o sermão. No verso 10, os discípulos perguntam, aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Veja bem, a forma errada de compreender esse texto é como se Jesus tivesse o remédio e não vai aplicar. Essa é a forma errada. Não funciona assim. Funciona da seguinte forma: Jesus tem um remédio e eu estou apto para recebê-lo. Eu estou apto para receber o remédio. E só há uma forma de receber o remédio. Então, ele segue explicando aos discípulos. Note, aos discípulos é dada a compreensão. Antes de continuar, é muito importante essa observação. Jesus estava falando coisas seríssimas sobre o reino de Deus. E estas coisas, elas não são reveladas a quem está de passagem. Vamos imaginar que ali no meio da multidão estava aquele grupo que fica por causa da multidão. Você já esteve assim? Você já passou numa praça que estava lotado de gente ao redor de alguma coisa? Isso acontece muito no Rio de Janeiro, lá na capital, no centro. Então tem um aglomerado de gente vendo uma apresentação, então você para porque tem um monte de gente. Você acha que no meio dessa multidão, das multidões, não tinha gente que queria ver o que aquela monte de gente queria ver? Você acha que essa pessoa que está de passagem e que não tem interesse único de conhecer a Deus vai receber os mistérios do reino? Você acha? E nas igrejas existe o mesmo acontecimento. Você vai encontrar pessoas, eu me lembro uma vez, eu estava dentro de um ônibus, né? Há muito tempo atrás, eu era novo na fé, mas nunca me esqueci disso. Aliás, fecho os olhos e eu vejo a cena. E havia duas pessoas conversando alto, e uma contava só desgraça que estava passando. Só coisa ruim, irmãos, que coisa desastrosa estava a vida daquela pessoa. Aí a outra olhou e disse: rapaz, olha, faz quanto tempo que você não vai numa igreja? Né? Quem já ouviu essa fala assim? Quem já ouviu? Não é? É aquela impressão de que Deus está chateado com a pessoa, aí Deus está dando uns tapas para ver se ela vem para a igreja, uma coisa assim. Ou então, é aquela impressão de que o diabo está solto e para o diabo ser afugentado da vida da pessoa, ela dá uma idazinha na igreja e depois ela faz o quê? Depois ela faz o quê, irmãos? Ela volta para tudo quanto fazia. Ela só foi lá dar uma volta para dar uma amenizada, porque afinal de contas ela também é filho de Deus, né? Sabe como é que é, né, pastor? E então os males são acalmados e de repente as coisas começam a melhorar. Eu me lembro que aqui nesta igreja aconteceu, uma pessoa tinha perdido tudo e estava sem família, sem emprego, sem negócio, tinha um negócio. E eu estava dando discipulado. Irmãos, o discipulado era muito difícil de dar. Havia aceitado Jesus e o discipulado era muito difícil, porque eu estava aqui buscando explicar as coisas de Deus e sempre puxava o assunto. E quando Deus vai resolver o meu problema? E quando Deus vai me dar minha família de volta? E quando eu vou voltar a ser empresário? E quando eu vou voltar a ter dinheiro? Aí eu digo: não, irmão, calma aí, para aí um pouco. Vamos prestar atenção aqui no ensino. Cada coisa ao seu tempo. Irmãos, não durou 3 meses. 3 meses. Por quê?
não podemos buscar a Deus do nosso jeito e nos apresentar com o coração cheio de pedras ou raso, ao ponto de não receber a palavra de verdade, não permitir que a palavra entre, como é o caso da primeira semente, ou com o coração cheio de espinhos. Não dará certo. Eu não sei se você notou, você vai encontrar no decorrer do tempo pessoas que passam 3 meses, vão para a igreja, depois passam 3 meses distantes. Não, hoje eu não vou. Não, amanhã também eu não sei se vai dar. E aí, de tempos em tempos, a pessoa, de repente, até fica firme, de repente ela fica distante. Você acha que essa pessoa terá acesso às coisas do reino? Você acha? Só para você entender melhor ainda o que eu estou dizendo. Meus irmãos, não tem nada que nós tenhamos feito nessa vida que possa impressionar Deus. Não tem nada, não é? Não há nada que você dê de oferta, de dízimo, que possa dizer assim, oh, que coisa extraordinária. Não, pastor, mas e a pessoa que construiu muitos templos e que sustentou muitos missionários, nada disso impressiona a Deus, porque, meus irmãos, esta terra, esmagadoramente, quem mais ofertou foi Deus. Vamos lá? Quem mais ofertou foi Deus, sim ou não? Deus criou os céus e a terra, o jardim do Éden maravilhoso, e entregou para Adão e Eva. Tem como Adão e Eva dizer alguma coisa? Diz o texto, e a terra e o homem, até o jardim ainda não existia o homem para lavrar a terra. Está escrito lá quando o Senhor vai fazer brotar tudo. No 5º dia, no 6º, foi criado o homem e a mulher. Então, o homem já chegou na terra e a terra já era maravilhosa. E a capacidade para construir, pastor, tudo isso vem da semelhança que o homem foi criado. O homem foi criado à semelhança de Deus, portanto, não tem nada dele. O que ele tem veio do Senhor. Façamos o homem à sua imagem, a nossa semelhança. Então, nada que nós temos impressiona a Deus e deixa a Deus assim muito feliz, porque olha o que ele fez, eu fiquei maravilhado. Não, Deus não faz assim, Deus não fica assim. Aí quando o homem pode até achar que fez alguma coisa obedecendo e construindo o templo, tabernáculo, recebendo as tábuas, fazendo o que Deus obedecia, o que Deus ordenava, o Senhor faz com que o filho dele pise a terra, e a maior oferta, o maior sacrifício que foi feito na terra foi feito pelo próprio Deus, porque ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Então, nós estamos falando da palavra deste Deus maravilhoso, que trouxe tudo que existe à existência, que é tão amoroso, que se responsabilizou por nós, mesmo eu e você, em Adão, tendo dado as costas. É sobre essa palavra que nós estamos falando. Então, meus irmãos, todo mundo que chegar com espinhos não tem autoridade para reclamar de nada, porque ele sim é que fez e aconteceu para proporcionar ambiente. Todo homem e mulher que se apresenta de ouvidos fechados, de olhos fechados, e ainda assim queira ser abençoado, não tem autoridade para requerer nada, e sim buscar que o Senhor Deus tenha misericórdia e converta o seu coração. Muito bem, o texto então segue, e o Senhor explica, vamos observar aí o versículo 11. Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância.
Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E aqui é um pensamento básico, né? Aquilo que a pessoa recebeu, ou seja, na primeira parte da parábola, a semente é dada, a palavra desse Deus maravilhoso é dada. Mas não havia condições de permanecer. Não por causa da palavra, mas por causa da condição do coração. Quando nós observamos para esse texto, nós estamos diante de uma revelação, que é a graça, a misericórdia. Veja, mesmo o coração não tendo capacidade para receber, Deus dá. Ele oferta, Ele entrega. Mas estava cheio de espinhos, mas Ele deu a palavra. Por isso que naquele dia do juízo não haverá desculpa. Eu não tive acesso. Teve sim. Eu imagino aquele telão aparecendo na cena. Jesus sentado no barco e o pessoal, todo mundo e a pessoa se vendo ali. Você estava lá, você ouviu. Eu creio que não será necessário nada disso, porque todo mundo sabe onde o sapato aperta, meu irmão. Todo mundo sabe onde a unha encrava. Todo mundo sabe onde dói. E eu creio que quando se formar o dia do juízo, será choro e ranger de dentes antes do inferno. Por quê? Porque o choro de ter vivido uma vida medíocre, em se tratando do que Deus almejava e a pessoa achava que aquilo estava bom, será sobre o coração de cada um. Eu tanto ouvi e não dei valor. Pode crer que todo aquele que sabe de sua realidade estará provavelmente assim. Então, no verso 13, Jesus revela mais aos discípulos. Veja, nesse trecho que ele explica aos discípulos, e aí, meu irmão, receba essa maturidade. Receba essa maturidade. Por quê? Porque aqui, literalmente, Jesus está dizendo aos discípulos assim: entendam, porque vocês em breve estarão na liderança da pregação. E vocês terão que ter maturidade. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de menos maturidade para entender isso aqui. Eu costumo dizer, basicamente eu utilizo dessa parábola para explicar isso, né? Nós vivemos um tempo onde a parábola do semeador, ela tem que dar certo, porque Deus ama. Pastor, é verdade que o meu coração está cheio de espinhos, mas eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim. Pastor, eu sei que o meu coração é como esse aqui, cheio de pedras, mas eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim. Pare com isso. Não funciona assim. Portanto, tudo que você espera que não é o que Deus ensinou, você vai esperar sentado e não vai receber. Ah, mas eu vou chorar a noite toda. Vai perder a noite de lágrimas, chorando por coisas sem sentido. Meus irmãos, Deus só assina embaixo do que Ele disse. E o que Ele disse é para que aprendamos e tenhamos maturidade. Maturidade. Vamos imaginar isso na prática aqui. Vamos dizer que agora uma pessoa se levante e diga: eu não posso ouvir isso. Aconteceu já aqui. Uma vez entrou aqui uma pessoa, não sei se o pessoal da recepção lembra disso, mas entrou uma pessoa alcoolizada, e aí eu aqui pregando, estava mandando ver, né? E aí ele levantou-se, ninguém pode ouvir isso. Aí levantou-se e saiu. Quem lembra disso aí, o pessoal da recepção? Levantou-se e saiu. Você acha que eu vou atrás? Mas eu duvido se não teve alguém dizendo: bem que o pastor podia maneirar um pouco. Meus irmãos, a pregação, ela tem que ser recebida pelo coração da forma que Deus disse, quer que dê fruto. Se deseja que dê fruto, tem que ser da forma que o Senhor disse. Então você imagina, a pessoa, como foi o caso dos discípulos, o apóstolo Paulo, por exemplo, buscando pregar e o pessoal querendo matar ele. Como entender isso? Eu digo a você que se isso se forma hoje, vai ter crente dizendo: deve ter alguma coisa errada com o pregador, fulano queria matar o pregador. Deve ter feito alguma coisa errada. Então, irmãos, o que foi que Paulo fez de errado?
porque queriam matar Paulo. Aliás, tem um trecho que Paulo está falando de Jesus, e um judeu se levanta e diz: mata-o! Esse homem não deve viver, não pode permanecer vivo. Se aquilo acontece hoje com a maturidade dos discípulos que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, certamente o apóstolo Paulo teria entrado num processo em que muitos iriam questionar a sua pregação. Porque como pode as pessoas quererem que ele morra, querendo matá-lo? Como eu já tenho falado, irmãos, hoje, se um pastor for preso pelo que prega, já tem acontecido, pelo menos processo, teve um que foi preso, porque ele falou algo que foi enquadrado como crime. Ele levantou uma questão que a Bíblia reprova, mas essa geração tem por um direito protegido por uma lei. E aí, pela fé, não podemos pregar dependendo da situação. Mas o que acontece com o ensino da palavra nas nossas igrejas? É claro, qualquer advogado bem capacitado vai saber resolver essa situação, porque no ambiente da fé, nós estamos ensinando a palavra de Deus. Se alguém se chateou e se magoou e se viu atingido, essa pessoa precisa respeitar o ambiente da fé. Mas, até provar que isso é dessa forma, você acha que algumas ovelhas daquele pastor que foi preso não ficaram balançados em continuar ovelhas daquele pastor, você acha? Claro que sim. Por quê? Porque nós vivemos um tempo, eu acho que você já ouviu essa frase: quando Deus fala, todo mundo se submete. Quem aqui já ouviu? Profeta, né, profetizou, alguém falou uma palavra, aí a pessoa ouve assim: quando Deus fala, fala. Quem aqui já ouviu isso? Irmãos, isso não tem fundamento nenhum bíblico. Nós já ouvimos, não fomos nós que falamos. Isso não tem fundamento bíblico, isso aí. O próprio Jesus estava pregando os melhores sermões, e os judeus, líderes religiosos, estavam macomunando como é que iam prendê-lo e matá-lo. Estava lá Jeremias pregando, e as pessoas buscando matá-lo, prendê-lo e açoitá-lo. Você vai encontrar os profetas que sofreram ameaças, porque falaram a palavra de Deus. Então, nós estamos diante de um desafio: crescer na fé. Crescer como? Existe um padrão, e esse padrão precisa ser recebido por nós. Irmãos, o que eu estou pregando, eu considero que terei alcançado o meu alvo ainda, que é o Espírito de Deus que promove isso nos corações, né? Se o que eu estou pregando causar temor de Deus no seu coração, ao ponto de você se prostrar no seu coração diante do Senhor, de forma que você assuma que não há nada de bom no ser humano, que o ser humano precisa de arrependimento, que ele precisa se prostrar, que ele precisa reconhecer a sua pequenez. Porque absolutamente, irmãos, a maioria está sujeita a uma condição inadequada para a palavra. Eu estou falando do texto bíblico. Note, uma semente, um lote caiu em boa terra, mas foram outras 3 situações que eram inadequadas. E então Jesus começa a explicar mais profundamente. Note aqui, o versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Em outras palavras, era proposital a parábola para não ter entendimento. E aqui eu quero explicar para você algo muito forte, pelo menos foi para mim. Pastor, o que eu faço? Eu sou essa pessoa que eu não entendo.
Vou falar agora. Jesus contava em parábolas porque quem está de relance não vai entender. Vou explicar para você aqui uma coisa que é um sofrimento de um pregador. Às vezes eu estou aqui pregando, qualquer outro pregador, ele vai e passeia pela Bíblia. Quando ele passeia pela Bíblia e cita trechos e textos, hoje de manhã, né, na classe de doutrina, nós estávamos falando sobre Trindade, eu estava falando sobre as 3 dispensações. E aí eu estava percorrendo a Bíblia, de Gênesis até o final, só contando trechos, né? Hoje foi muito forte lá dentro, e eu gostei muito, né? Eu senti muita presença de Deus, e nós estávamos falando sobre a Trindade, irmãos. Por que uma pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, nós fomos percorrendo todo o trajeto da doutrina sobre a Trindade. E a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a salvação, por isso que se batiza em nome dos 3. Qual é o empecilho para entender o que eu estava ensinando? A pessoa nunca compreendeu ou leu os episódios bíblicos. E aí eu falava, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, falava de trechos da palavra onde Jesus, assim, o Filho de Deus, o Verbo vivo, estava presente. O anjo do Senhor, e eu fui citando a aparição do Filho de Deus no Antigo Testamento. Mas como a pessoa vai compreender se ela nunca leu? E eu perguntava, quem aqui já leu? Todo mundo já leu? Quem aqui já leu? Aí eu dava o caminho para, quando terminar aqui, você lê, a maioria, graças a Deus, já tinha lido. Mas uma das coisas que impede uma pessoa de receber é o fato de que ela não caminhou na Escritura. Aí eu vou repetir algo que eu sempre procuro falar aqui. Você tem que ler a Bíblia de 2 formas. Qual é a primeira? A primeira, de Gênesis até o final, até Apocalipse. E não leia versículos, e nem um capítulo só. Leia pelo menos 3 capítulos, faça o esforço. 3 capítulos. Pelo menos 3. Se você é muito novo na fé, nós sempre orientamos, né? Claro que é bem relativo, dependendo até modifico. Mas a média é assim, começa lendo em Mateus. Terminou Mateus, vai para Gênesis. Terminou Gênesis, volta para os evangelhos, lê Marcos. Terminou Marcos, lê Êxodo, 2º livro do Antigo Testamento. Terminou Êxodo, então volta e lê Lucas. Terminou Lucas, volta para o Antigo Testamento, lê Levítico. Terminou Levítico, volta e lê o Evangelho de João. Terminou de ler o Evangelho de João, então você volta e lê Deuteronômio. Muito bem, terminou, aliás, Números, depois Deuteronômio, Números aí segue e volta, dependendo da pessoa, volta para Mateus. Aí segue de novo até cumprir o ciclo. Em alguns casos, já depois de João, vai para Atos, mas depois volta para o Antigo Testamento. Pastor, mas agora não é hora de ler Romanos? Como é que vai ler Romanos se não sabe quem é Abraão? Se não sabe quem é Moisés? Se não sabe o que é a lei? Como que vai ler Romanos, irmãos? Não vai ler. Vai ser os olhos passando, né? Aí depois de ter lido isso, agora finalmente, depois de ter ouvido 2 vezes sobre Jesus, aí sim, e a expansão da igreja, aí sim eu vou ler Romanos. E aí, dependendo, já pode até seguir em frente por mais 2 livros do Novo Testamento. E aí só depois volta de novo para o Antigo, a fim de ter uma visão a respeito. Como que vai entender se não sabe quem é Davi, se não sabe quem é o rei Davi? Então, nessa altura, pela segunda leitura do Novo Testamento, no seu início, essa pessoa já está, meus irmãos, em Josué, Juízes, 1 Samuel, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, e aí a mente dela vai se abrindo. E ela agora, quando vai ler a Bíblia, ela compreende muito bem. Opa,
Não é de qualquer jeito que se recebe a palavra de Deus. Não, não, não. Eu terei que cumprir o meu papel. Pastor, mas não sei ler. Meu irmão, você deve comprar a Bíblia em áudio. Nem precisa comprar mais, tem na internet aí de graça. Mas resolva a questão da leitura, volte, pague uma professora, um professor, volte para a sala de aula, aprenda. Você vai precisar. Então, o texto da palavra, ele está revelando, meus irmãos, que existiam pessoas que estavam ali, mas não eram para entender por quê? Porque essas pessoas não tinham compromisso com as coisas de Deus. Não tinham compromisso. Eu comecei a fazer algo de uns tempos para cá, não é? Quando eu vejo uma pessoa muito aflita, e eu pergunto como é que é a vida da pessoa. Você lê a Bíblia diariamente, ou pelo menos a maior parte dos dias da semana. Você tem períodos de oração, você faz devocional. Hoje eu fiquei feliz da vida, né? Porque com aquela sala cheia da classe de doutrina, só havia dois novinhos, tanto em idade como na fé, que disseram que não faziam. O restante, todo mundo, e levantou a mão animado. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Não existe vida cristã sem vida com Deus, irmãos. Não existe. O entendimento de que vir ao culto é para recarregar baterias, isso aí é para o novo na fé que não conhece ainda. O antigo, ou aquele que está na maturidade, ele sabe que tem que ter relacionamento com Deus todo dia. Todo dia. Então, aqueles que estavam vindo ali por causa da multidão, estavam ali, mas não tinham propósito de servir a Deus, de ouvir a palavra de Deus, esses iam ouvir, não iam entender e iam largar de lado. Aliás, a parábola do semeador está dizendo isso. A primeira semente caiu, à beira do caminho. O à beira do caminho aqui é que quando você vai plantar uma semente, tem que colocar na cova, no espaço aberto para receber a semente. Aqui não. O espaço estava ali, mas a semente caiu do lado. A condição dessa terra não era adequada para receber a semente. Então, o Senhor revela que isso, na verdade, é o cumprimento de uma profecia. Irmãos, como falar coisas profundas e preciosas em meio à multidão? E aqui nós estamos vendo algo que acontece nas nossas igrejas. Cabe ao pregador explicar bem explicadinho a palavra para todo mundo. Porém, só receberá, por mais esforço que o pregador faça, quem está com o coração adequado para receber. Pastor, então o que eu faço se eu não entendo nada? Você deve ficar apavorado e correr para os braços do Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-me, porque eu sou essa pessoa. E eu não sei qual é a sua condição, é você que deve, em Deus, descobrir. Mas antes disso, observe o verso 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Em outras palavras, ouviram a pregação de Jesus, mas não entenderam a pregação de Jesus. Eu acabei de dar, no momento anterior, quando eu falei do percurso de leitura da Bíblia para o novo na fé, quero deixar claro que esse não é o único, eu estou dando só um exemplo, mas todos eles serão parecidos. Ele vai dar condição para o seu coração sendo quebrado, ele vai sendo quebrado aos poucos. Você vai percebendo as coisas do Senhor, sua mente vai se abrindo. Meus irmãos, se Deus fosse abrir tudo de uma vez, dos mistérios dele com você, você não suportaria. Não suportaria. Aliás, tem muitas perguntas sem resposta, que a Bíblia não responde, e não responde porque a resposta dela não é válida para a saúde da vida do homem. Por exemplo,
Já imaginou você saber o dia que você vai morrer? Pode não, irmão. Vai dar certo? Não. Não dará certo. Não dará certo. Então você não vai saber. Mas a Bíblia diz que já está contado. Já está contado. E você não pode acrescentar nenhum só espaço a esse tempo. Isso pertence a Deus. Então, o que é que a Bíblia nos está nos mostrando? Verso 15, olha só a profecia de Isaías. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade, mas com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Veja, o Senhor Deus pode curar, mas aqueles que não dão devido valor para a preciosidade da palavra, ao ponto de se observarem no seu coração, examinarem o seu próprio coração, não receberão a palavra. Então, eu me lembro, quantas vezes eu, dando discipulado para uma pessoa, eu sabia que não era um discipulado, era um evangelismo. A pessoa tinha aceitado Jesus, mas eu sabia que era um evangelismo. Uma das pessoas que mais marcou isso, e ele já deve ter contado, se eu não me engano, ele contou aqui esse testemunho, não em tantos detalhes, não é tão fácil assim contar, mas eu me lembro do Mineirinho. Lembra do Mineirinho? Alexandre? Quantas vezes, irmãos, eu dei discipulado para o Alexandre, eu sabia que ele não tinha tido uma experiência com Cristo. Eu explicava, e ele ficava olhando para mim assim. Até que um dia, buscando a Deus, o Alexandre entrou pela porta do gabinete com um brilho. E ele disse: pastor, meu Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós terminávamos o discipulado, ele é que estava ministrando palavra para mim. Porque agora os olhos dele tinham visto. E eu me lembro que, explicando a Bíblia, eu disse a ele: ô Alexandre, se você não tiver nenhuma experiência dessa, meu filho, que bom que você descobriu. Faça isso. Se tranque com Deus. Diga para ele que você não tem essa experiência que você gostaria de ter. Diga para ele que você não consegue entender a Bíblia. É claro, eu estou aqui falando em palavras para explicar a você, as palavras daquele momento foram outras. Mas eu estou aproveitando o assunto para falar, explicando para você. E, meus irmãos, ele buscou. E ele leu, mesmo não entendendo a Bíblia, ele seguiu lendo e perseverando. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. E quantos aqui, irmãos, viram o Alexandre ministrando aqui a palavra, e hoje ele está, na verdade, ele está auxiliando uma congregação lá na cidade que ele mora, e eu entendo como um tempo de Deus, que Deus preparou aqui para que ele pudesse abençoar aquela congregação, e ele estava ali ajudando um pastor que vinha de tempo em tempo, não vinha durante a semana, não era pastor local, mas auxiliava ali, ele ajudava aquele pastor. Eu entendi que foi um tempo de preparação aqui nesse lugar. E ele foi somar ali. Mas como nós fomos abençoados através das pregações nos dízimos. Quem lembra aqui? Quem lembra? O Alexandre e o seu crescimento, a sua desenvoltura. Mas eu estou dizendo isso para falar para você de um exemplo lógico, básico, de alguém que nós conhecemos. Que radiante é aquele rapaz no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos disso. Mas sem a busca incessante, não podemos buscar a Deus de relance, meus irmãos. O que é buscar a Deus de relance? Você abre a Bíblia aqui no culto. Você ora aqui no culto. Aliás, irmãos, é tão fácil orar aqui, Vamos lá, irmãos, ora. Aí fecha os olhos, alguém ora por você e você diz amém. Ah, que momento abençoado. O pastor chamou, eu creio que eu recebi a bênção. E durante a semana toda você fica sem falar com Deus direito? Não. Pare o que você está fazendo e reformule a sua vida.
Meus irmãos, até hoje a parábola do semeador está se cumprindo. Mas eu quero encerrar lendo com você essa declaração, versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está falando com os discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Diga amém. Diga eu recebo. Tem pouco discípulo, irmãos. Estou vendo aqui a metade levantando a mão. Vocês estão em dúvida? Quantos discípulos nós temos aqui, meu irmão? Bem, quem sabe não levantou a mão, porque tu está que nem o Alexandre antes, né? E nós vamos orar por você, pode ficar tranquilo. Estou falando sério. Eu não quero que você fique constrangido. Eu estou falando que enquanto há tempo, vamos buscar ao Senhor enquanto podemos. Porque haverá um tempo que não se poderá mais, meus irmãos. Então, eu quero aqui nessa noite proclamar essa palavra. Veja, pois em verdade, verso 17, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvis o que vós ouvis e não ouviram. E não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus vem finalmente a explicação, eu quero só ler com você. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, repita, e não entendendo, vem o maligno e arranca. E o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, meu irmão, ó, aqui está o caminho. Você recebeu a palavra aí agora no seu coração? Você não entendeu? Você é alvo das trevas agora para ser roubado. Como que você não vai ser roubado? Você vai buscar a Deus a partir de hoje como você nunca buscou. E você vai buscar desesperadamente, dizendo para Deus, Senhor, eu quero. Quando eu comecei a caminhada, eu me lembro, eu ouvi que Deus tinha me chamado. Quando eu ouvi, eu me lembro de uma oração, eu nunca esqueci essa oração. Senhor, eu serei pastor? Amém. Mas como eu poderei ser se eu não for preparado por ti? E então eu comecei a buscar ao ponto de dizer para Deus, Senhor, faz o que o Senhor quiser comigo, mas prepara-me para a tua obra. Prepara. E eu me lembro, irmãos, que eu passei todo tipo de situação, inimaginável a situação, mas era para Deus tratar o meu coração e preparar-me para que eu aguentasse pancada. E eu aguento, hein? Mas por quê? Por causa de Deus que estendeu a sua mão. Eu não estou dizendo que eu sou forte, não. Eu estou dizendo que as estruturas que o Senhor gerou na minha vida, elas têm sido bênção para me guiar em tudo que eu devo fazer. Não é a força do meu braço, de mim mesmo, não posso absolutamente nada. Se Deus tirar a mão, caio durinho. Só pela graça de Deus podemos alcançar a bênção do Senhor. Mas eu estou falando que existe uma experiência de conhecimento, que ela é necessária e alcançada somente por aqueles que não entendem, mas buscam até entender. Meu irmão, se você está hoje aqui e você não lê a Bíblia e não entende, está tudo certo, só comece a ler. Você vai entender e comece a perseverar, você vai entender. Você não vai se render a isso que está aí. Seu coração é duro,
você não vai ficar nessa visão de coração endurecido. Você vai se render a todo custo e você vai buscar a presença de Deus. Deus vai destravando sua vida. Então, a palavra mostra o Senhor Jesus finalmente fala da melhor parte. Veja bem, o versículo 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Note, a compreende. E ela dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, uma palavra recebida é multiplicada agora, e a palavra só é multiplicada. Agora presta atenção. Esse texto aqui está dizendo que aquilo que eu recebo se torna multiplicadamente. Eu quero lembrar a você esse princípio. Pastor, eu estou dando fruto, pastor. Vamos ver se você está dando fruto mesmo. O que se tem de mais importante na terra é a palavra de Deus. A palavra de Deus chegou aí, ela precisa ser multiplicada agora. E ela, para ser multiplicada, ela precisa alcançar outros corações. A palavra de Deus chegou aí, então agora ela precisa dar fruto. E o fruto é algo que outros vão se alimentar. Você está dando fruto, meu irmão? Então você está abençoando pessoas. A palavra que você recebeu está sendo ministrada. Nesse exato momento, tem crianças sendo ministradas. É uma forma da semente ser multiplicada. A semente que eu recebi, eu multiplico. Agora, se você só vem aos cultos, você não se envolve com a obra do reino, seja nas quatro paredes ou seja com as pessoas, entenda. Você trabalha ao redor de pessoas que não conhecem a Deus. Ali há terrenos para plantar a semente. Quem que vai ser o semeador? Agora o semeador é você. Porque você multiplicou o que recebeu. E você precisa plantar. Meus irmãos, a palavra de Deus tem um único objetivo: os corações. Eu já contei aqui a experiência. Não era fácil no colégio, né? Não era fácil, irmãos. O negócio era feio. Então, a diretoria eu conhecia sempre, sabia sempre. Eu sei que eu vou para a diretoria. Eu aprontava, não era pouco. E aí, eu me lembro que tinha uma pessoa que se aproximava, no máximo falava: Renato, não faça isso. Renato, não faça isso. Mas nunca falou de Jesus. Aí eu me converti. Aí estava tendo o encontro das juventudes, era Jubacre, né? Juventude Batista do Acre. Aí, meu irmão, era lá na igreja que ele era o líder da juventude. O homem era quase o pastor auxiliar. Mas no colégio eu não conhecia ele como religioso que fosse, muito menos crente. Eu chamo de crente 007. Ninguém sabe que ele é, está ali infiltrado, né? Ninguém sabe que ele é. Irmãos, quando eu vi, eu perguntei para quem estava, vem cá, ele é crente, ele é novo na fé, né? Faz pouco tempo, né? Aí não, disseram, até me lembro que disseram, não, isso aí já nasceu na igreja. Está arriscado ele ter nascido, ao invés de dizer, em vez de ter chorado, ele já disse amém e me deu uma Bíblia, né? Porque ele já é da igreja há muito tempo, mas nunca falou do evangelho. Irmãos, não conhecia ele no colégio, ele trabalhava no colégio. Não conhecia como crente, ou como um religioso, na visão de quem não é da igreja, né? Vamos dizer assim. Então, a multiplicação da semente é quando você entende que onde você está, você é um semeador. Porque a semente chegou até você e ela agora tem que ser multiplicada. Meus irmãos, eu tenho caso de novos na fé, que estão tendo experiências com Deus, ministrando a palavra, semeando a palavra. E eu tenho dito, é essa visão de Deus que você recebe e você ministra. Você recebe e você dá. Agora, quando que isso vai acontecer? Quando você estiver pleno, compreendendo a palavra de Deus. Meu irmão, se você está aqui hoje, você não entendeu a pregação, você tem que sair daqui preocupado. Você não vai chegar em casa e vai ligar o Netflix. Você não vai ligar a Amazon Prime. Não.
você vai para o seu lugar de oração e você vai ler a Bíblia. Você vai terminar o seu dia hoje diferente. Porque você sabe que isso depende da sua vida. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Gostaria de orar com você. Como que você vai fazer? Você vai mudar a sua rotina. Pastor, eu não entendo. Comece a ler, meu irmão, e se entregue a Deus. Só isso, faça só isso. Deus é suficiente para fazer na sua vida. Diga amém, meu irmão. Deus é suficiente. Nesse exato momento, há muitos solos para plantar a semente. E Deus chamou você para ser um semeador. Você vai semear, meu irmão. Feche os seus olhos e ore agora. Estenda a sua mão aos céus e peça a Deus pela sua vida. Talvez você está lá no colégio, tem lá um Renato, na figura do que foi comigo. Alguém que vai ser um pastor, e Deus te colocou perto dessa pessoa. Ah, meu irmão, minha irmã, como você é precioso para Deus. Ore agora. Diga, Senhor, eu quero, eu preciso. Dai-me de beber, dai-me de comer a tua palavra. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, pedindo, Senhor, a restauração dessa pessoa que já soube o que é tudo isso que eu estou falando. Mas está frio na fé, está completamente fora da visão. Meu Pai, eu oro agora pedindo a restauração dessa pessoa. Receba em nome de Jesus, receba a restauração, receba a renovação dos dons na sua vida, dos talentos que Deus te deu. Você vai proferir a palavra de Deus, e quando você proferir a palavra, ela será semeada nos corações. Mas primeiro, você tem que receber a palavra. Senhor, vem sobre esse teu filho, vem sobre a tua filha, vem sobre esse teu servo que está hoje aqui perdido, Senhor. Abre os seus olhos para que ele veja. Quebra este coração endurecido. Senhor, realiza a obra, Pai. Em nome de Jesus, levante um clamor agora. Faça uma oração agora por tudo que Deus tem ministrado na sua vida. Todas as coisas que Deus tem falado no decorrer dos anos. Deus tem te preparado. Receba esse chamado. Há muitos para ouvir a mensagem. Ore agora. Senhor, nós clamamos. Senhor, nós clamamos, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia.